da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir nossa Bíblia em Esther. Aleluia, Jesus, capítulo 3. Aleluia. Esther, capítulo 3, versículo 8. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Diz assim: E Amã disse ao rei Assuero: Existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Aleluia, Jesus. Vamos pedir o Senhor para falar aos nossos corações. Senhor, eis aqui, Senhor, a tua palavra, meu Pai. Senhor, a tua palavra é vida, meu Pai. A tua palavra, Senhor, é reta e eficaz, meu Pai. Oh, Senhor, que nessa hora, meu Pai, o Senhor, meu Pai, venha desvendar os nossos olhos, meu Pai, para as maravilhas da tua lei. Oh, meu Pai, que o Senhor possa nos instruir nessa noite. Senhor, nós somos carentes de aprender com o Senhor, meu Pai. Nós precisamos aprender mais do Senhor, meu Pai, porque nós temos vivido momentos maus sobre essa terra, meu Pai. Oh, Senhor, e não sabemos mais o que vamos enfrentar, só sabemos, meu Pai, que o mundo vai de mal a pior, meu Pai. Oh, Senhor, então nessa hora, meu Pai, venha nos instruir, meu Pai. Venha selar a tua instrução no nosso coração, meu Pai. Venha abrir os nossos olhos espirituais, Senhor. Venha nos dar a revelação da tua palavra, meu Pai. Oh, Senhor, dá-nos um coração quebrantado. Dá-nos um coração humilde, meu Pai. Oh, Senhor, dá-nos um terreno fértil, meu Pai. Para que a tua palavra seja semeada e possa dar fruto em cada coração. Oh, meu Pai. Oh, Senhor, a terra que não é fértil, meu Pai. E o Senhor vai, meu Pai, adubando, meu Pai. Oh, Senhor, vai tirando a dureza, meu Pai. A infertilidade do coração, meu Pai. Para que a semente possa brotar, meu Pai. Oh, Senhor, fala conosco nessa hora, meu Pai. Eu te peço, Senhor, para a honra, Deus, é para a honra. É para a glória do teu santo nome, meu Pai. Não é para a nossa glória, é para a tua, meu Pai. Fica conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Aleluia, glorificado é o teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Irmãos, aleluia, Jesus. Eu estava pedindo, Senhor, ontem um ensinamento, aleluia, Jesus, e não me veio nada, e eu fui dormir. De repente começou a vir algo no meu coração, e quando eu acordei, eu fiquei pedindo ao Senhor, e aí vem esse versículo, aleluia, Jesus. O Senhor não me deu nada mastigado, tanto que eu nem anotei, aleluia, Jesus. E eu falei assim, bom, eu vou, né, aleluia, Jesus, nesse versículo o Senhor vai guiar, né, aleluia, Jesus, o que Ele quer falar, aleluia, Jesus. Irmãos, essa passagem os irmãos conhecem bem, aleluia, Jesus. Conhece a história, né, de Mardoqueu, aleluia, Jesus, de Esté, de Amã, aleluia, o inimigo, né, aleluia, do povo de Deus, porque ele não era inimigo só de Mardoqueu, ele era inimigo dos judeus. E quando ele se vê confrontado, aleluia, Jesus, porque o rei Assuero havia exaltado ele, colocado ele lá em cima, né, aleluia, Jesus, mas todos se dobravam perante ele, menos o judeu Mardoqueu. Aleluia, Jesus, porque, aleluia, Jesus, o judeu, ele não se prostra em dar honras, aleluia, além daquilo que era natural. Aleluia, com certeza essa honra não era natural, além de que ele era uma lequita. Aleluia, Jesus, porque se fosse apenas uma honra natural, aleluia, Jesus, igual a gente vai ver em outras passagens, as pessoas se prostrando, não adorando, aleluia, mas em honra, mas não era, aleluia, Jesus. Era algo que
o judeu Mardoqueu, ele não considerava, aleluia, Jesus, que ele devesse fazer. Aleluia, Jesus. E ele não se dobrava, e era só ele que era judeu. Aleluia, os demais funcionários do reino se dobravam. Aleluia, Jesus. Só que isso mexeu muito com o orgulho, né? Aleluia, de Amã. Aleluia, Jesus. Embora todos os outros fizessem, mas só porque aquele homem não fazia. Aleluia, Jesus gerou um problema no coração dele. Aleluia, Jesus. E a Bíblia fala que ele planeja, né, um massacre contra os judeus. E nesse versículo que nós vamos nos ater, aleluia, ele vai dizer para o rei que existia um povo, é o povo judeu. Aleluia, ele falou assim, existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias, né, porque a Medopérsia ela era um império, né, então em cada país, né, existiam as províncias, né, do império Medo-Persa. E ele fala assim, existe espalhado em todas as províncias um povo cujas leis são diferentes das leis, aleluia, das nossas leis. Eles não cumprem as leis do rei. Aleluia, Jesus. Era óbvio que ele está fazendo toda essa introdução porque ele queria, aleluia, Jesus, colocar o rei contra o povo judeu. Aleluia, Jesus. Mas, de fato, isso era um fato. Aleluia, Jesus. Mesmo que ele está falando mal intencionado, aleluia, Jesus, a gente vai ver que quando Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego também vai para a Babilônia, de fato, irmãos, a lei do Senhor, o reino do Senhor, ele é diferente. Aleluia, as leis que o Senhor deu ao seu povo, elas são diferentes das leis do homem carnal. Aleluia, das leis terrenas, das leis que regem, aleluia, o mundo, aleluia, cada país. Aleluia, e o reino do Senhor, ele é diferente dos reinos da terra. Aleluia, é um outro sistema. Aleluia, é uma outra lei. Aleluia, é um outro comportamento, é uma outra cultura, é tudo muito diferente. Aleluia, Jesus, muitas das vezes, aleluia, nós como crentes, nós temos dificuldades porque a gente ainda não associou, não conseguiu, aleluia, estar realmente vinculado a esse reino espiritual. Aleluia, esse reino diferente. Por isso, muitas das vezes, como a gente está na terra, aleluia, como a gente está, né, num reino, aleluia, natural, num reino terreno, aleluia, com leis terrenas, é muito difícil fazer essa dissociação, essa diferença, aleluia, Jesus, entre o reino espiritual, entre o reino de Deus, as leis de Deus, e o reino terreno, e as leis da terra. Muitas pessoas, até muitas das vezes, usam aquela passagem que fala que nós devemos obedecer às autoridades, para dizer que toda lei terrena, aleluia, toda lei de um país, o cristão tem que obedecer. Aleluia, o cristão tem que fazer. Aleluia, Jesus, porque era como se ele, desobedecendo uma lei terrena, ele está desobedecendo a Deus, e é mentira. Aleluia, Jesus, isso é errado. Aleluia, Jesus, não que o Senhor, aleluia, ele não deu autoridade aos homens, né? Os irmãos vão ver falando, obedecer às autoridades, mas é naquilo que não fere as coisas de Deus. Aleluia, naquilo que não é um mandamento terreno, que não fere o mandamento de Deus. Aleluia, Jesus, até quando a Bíblia fala para obedecer aos pais, não fala assim, obedecer aos pais em quê? No Senhor, até os pais. Aleluia, Jesus, até os pais, obedecer os pais no Senhor. Porque se seu pai ou sua mãe, aleluia, Jesus, mandar você fazer algo que é contra a palavra, você não vai obedecer. Aleluia, Jesus, você não vai fazer. Se ele falar assim, nunca mais eu quero que você vá na igreja. Eu sou seu pai, eu mando em você. Eu sou sua mãe, eu mando em você. Você não vai mais na igreja. Está errado. Ele não tem que obedecer. Aleluia, Jesus, porque a lei do Senhor, ela é superior. Aleluia, Jesus. E muitas das vezes, irmãos, os cristãos fazem uma confusão muito grande.
Porque tem coisas que são leis da terra, ou crime, ou não vou dizer até crime, mas é alguma coisa que fere os estatutos, a Constituição, alguma coisa, né, uma emenda, sei lá, que é uma lei terrena, mas para Deus ela não faz diferença nenhuma. Não tem diferença nenhuma, não fere diferença nenhuma. Você vai ver que muitas das vezes, aleluia, na própria palavra, o Senhor vai mostrar certas situações que o povo tinha que obedecer primeiro a Ele. Aleluia. Vamos ler, por exemplo, no caso lá de Daniel. Vamos ler o primeiro, acho que é 1:18 primeiro, depois a gente lê o outro. Tem algumas coisas, irmãos, que elas não... Para Deus, tanto faz, tanto fez. Se você fazer, bom, pelo menos vai dar problema para você, não é verdade? Mas não é nada que para Deus você está ferindo o mandamento de Deus, e tem crente que usa isso. Você sabia? Às vezes a pessoa faz alguma coisa, ele não obedece a doutrina, ele não obedece os mandamentos, mas se ele achar que uma pessoa fez algo, né, que, mas isso aí parece que foi fora da lei, não sei o quê, eles acusam o crente. Acusa o crente, porque a Bíblia fala que tem que obedecer às autoridades e tudo. Só que se ele for diante de Deus e perguntar para Deus, ele vai ver que pura palhaçada dele. Aleluia, Jesus. Porque para Deus não tem nada daquilo. Aleluia, Jesus. Agora, se a pessoa puder fazer o que é certo, melhor para ele, que não vai ter problema. Ele vai ser multado, né? Aleluia, Jesus. Ele não vai receber uma penalidade, não é verdade? Quer dizer, para ele é melhor mesmo que ele cumpra, e às vezes também é até mais prudente, não é verdade? Não escandalizar. Sim. Exato. Você pode escandalizar. Exato, você pode escandalizar. Tem coisas que as pessoas, a gente às vezes evita, porque às vezes um irmão, uma pessoa é mais fraco, e ele vai escandalizar. Ele não vai ter a mesma percepção de que aquilo não é uma coisa, né, tão assim, diante de Deus, eu falo, né, irmãos? E a pessoa pode ficar escandalizada. Então, tem coisas que a gente tem que evitar. Agora, tem coisas, irmãos, que muitas das vezes, se a pessoa pensar, ela vai querer fazer, não, porque a lei mandou, mas aí ela vai incorrer contra a lei de Deus. Contra a lei de Deus. Aleluia, Jesus. Vamos ler. Daniel, pode falar. Não, esse ensinamento que você está trazendo hoje é muito interessante, porque, igual a gente, como homens, a gente escandaliza assim, nossa, mas que é isso, o irmão está fazendo aquilo? Vamos supor, por exemplo, uma pessoa dirigir sem carteira, por exemplo, né? Nossa, mas como assim o fulano está deixando o ciclano dirigir sem carteira? Nossa, que absurdo. Mas está condenado já, não vai para o céu. É absurdo para os homens, mas para Deus ele não está cometendo crime nenhum. Não, né? Ele não está interferindo em nenhuma lei de Deus. Né? Agora, mas para Deus não. Pode entrar na questão de imprudência? Pode. Imprudência, porque às vezes ele não tem carteira e também não sabe dirigir. Não é verdade? Porque vai ter país, por exemplo, que a pessoa não precisa de carteira. Não é verdade? Aí fala assim, mas como é que Deus vai fazer assim? Porque, não, no país que tem coisa, ele tá pecando. No outro que não tem, ele não está pecando, porque a lei lá. É questão de obedecer à autoridade. Agora, claro, irmãos, igual a Bíblia fala, toda autoridade foi constituída por Deus. E tem coisas que são prudentes, que Deus deu essa graça para o homem fazer por prudência mesmo, para evitar um acidente, evitar, né? Acontecer alguma coisa grave, porque às vezes a pessoa não sabe, quer fazer, né? E às vezes não conhece muito as regras, né? Atravessa um sinal, faz alguma coisa complicada, atropela alguém, não é verdade? Por isso, mas a gente tem que saber diferenciar. O crente espiritual, irmãos, quando você começa a crescer espiritualmente, você começa a perceber que as coisas do espírito elas são diferentes das coisas carnais. Aleluia, Jesus. E muitas das vezes, os crentes das igrejas, normalmente sem doutrina, é os que mais falam essas coisas. São os mais. Aleluia. Por quê? Porque tudo deles, eles obedecem mais às leis dos homens do que às leis de Deus. Pode observar.
Tudo, eles vão pegar, né, o irmão está ali. Se ele vê o irmão, uma coisinha que ele achou que o irmão fez assim, ele já vai julgar o irmão, justamente porque o irmão é de doutrina. E eles têm uma questão de lei terrena, não estou falando, irmão, quero que os irmãos entendam, a irmã está dando ensinamento para os irmãos desobedecer à lei da terra. Não é isso. Aleluia, Jesus. Não é nesse sentido. Mas eles procuram cada coisinha para poder acusar. Aleluia, Jesus. E obedece muito. Se mandar, irmão, se mandar o irmão nunca mais vir na igreja, se mandar o irmão nunca mais pregar o evangelho, ele fala, eu não faço porque a lei da terra, tem que obedecer à lei da terra. Mas a lei de Deus, ele não obedece. Hoje foi o caso daqueles homens que falaram com Jesus sobre a carta do divórcio. Né? Eles queriam justificar e Jesus falou que mas no princípio... No princípio, né? Não foi assim, né? Os fariseus, é bem desse. Sim, tem mania de julgar. Tem coisas, irmão, até que o irmão falou de escândalo, a gente tem que até orar sobre isso. Porque o pastor sempre, eu falava, seu pastor, mas e nesse caso, tá. Ele falou assim, você tem que tomar cuidado, que às vezes eu preocupava muito com essas coisas. Um dia ele falou comigo, você tem que tomar cuidado, porque tem crente que ele só olha defeito dos outros. Isso que eu ia falar. Não é? Só olha defeito do... Ele julga, ele procura alguma coisa para acusar. Não é que você está escandalizando. Exatamente. O problema não é você, o problema é ele. Exatamente. Eu ia falar isso, eu ia dar esse exemplo, porque muitas vezes, um exemplo, eu passei e vi o Ricardo saindo com o refrigerante lá do bar. Mas eu não sei quantas padarias que foi para procurar aquele refrigerante que ele não conseguiu. Então, exato, foi uma coisa atípica. Que, né, que a gente tem que tomar muito cuidado por causa disso. A gente está muito acostumado a você, não, fulano está desobedecendo. É lógico. Se você tem um exemplo assim, estou dando um exemplo, né? Assim, eu usei um exemplo, mas se você tem uma fraqueza com aquele lugar, você não vai ali. Mas vamos supor, talvez você procurou, tem no bairro todo. Ou você exato, você precisava. Claro, tem coisa que você vai falar assim, não é conveniente. Exatamente. Mas tem um barzinho lá na zona, é só um refrigerante, mas eu vou lá comprar. Você não tem necessidade de refrigerante, você pode viver sem. Você não precisa entrar lá para comprar, né? É uma coisa atípica, né? É, atípico. Exatamente. Eu falo assim, mas muitas vezes a pessoa tem... nem tudo aquilo que parece é. Exato. Né? Muitas vezes a gente olha muito com a vista. Exatamente. Né? Igual o Paulo falou, eu não sigo a Deus por vista, né? Exato. Então, muitas vezes a gente tem muita facilidade. Não, fulano está assim, assado, mas você nem parou para conversar. O que aconteceu? Você nem sabe o que aconteceu. Isso é verdade mesmo. Não, falando assim, eu até lembrei de uma coisa que, às vezes, as pessoas estão em determinado local e, às vezes, acontece um falatório, a pessoa tem que defender a palavra, porque tem hora que o Espírito Santo impulsiona para a gente defender a palavra. Só que tem vezes, quando a gente vai defender a palavra, às vezes a gente fala com mais autoridade. Aí vem a pessoa, né, enviada do diabo e fala assim, não, mas tem que falar com sabedoria. Mas tem hora que não tem que falar com sabedoria coisa nenhuma, você tem que falar o que Deus pediu para você falar. E age do jeito que Deus para você falar, porque tem muita, que nem se falou, às vezes tem muita gente que gosta de acusar. Né? Até já reparei que até na escola tem uns que é enviado do diabo, que fica assim, só rodeando, só para saber o que vai te acusar. Sendo que às vezes você está andando no reto, mas o diabo, não feliz com isso, vai sempre arrumar alguma coisa para te acusar. Qualquer coisinha. Se você chegou atrasado, ele é crente, ele chegou atrasado, tá, né? É tudo, é assim, um passinho que a pessoa dá, a pessoa vai falar. Vamos, Daniel 1, deixa eu ver. Vamos no 8. E Daniel até o 14. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos mancebos que são vossos iguais. Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem em legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti o nosso parecer e o parecer dos mancebos que comem a porção da manjar do rei, conforme vires chágios com os teus servos. E ele conveio nisto e os experimentou 10 dias. Pra você ver, quando eles foram para lá, né,
aleluia, Nabucodonosor era o imperador, né? E eles deviam obedecer. E aí ele deu ordem aos eunucos daqueles jovens que tinha que dar aquela alimentação para eles. Era uma ordem, né, de cima. E aí Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Por quê? Porque as leis do povo de Deus são diferentes das leis terrenas. E aí ele pensou, para eu obedecer essa ordem, eu vou ter que descumprir a ordem de Deus. Aleluia, Jesus. Então, ele assentou, não vou me contaminar, não vou. E aí ele foi lá e falou com o chefe dos eunucos. E o chefe dos eunucos falou assim, mas eu tenho medo, porque esse é uma ordem. Eu recebi uma ordem, né? E eu tenho que fazer, porque senão, né, ainda mais naquela época, se não cortava o pescoço, né? Aleluia, Jesus. E aí ele foi, não, mas então faça com nós um experimento, né? E aí a Bíblia fala que ele foi, né? Ele conveio nisso escondido, porque o rei não sabia disso. Aleluia, Jesus, escondido. Aí a pessoa pensa assim, nossa, desobedecendo a autoridade constituída por Deus. Aleluia, Jesus, né? Desobedecendo uma regra, uma lei que deu. Mas assim, essa lei aqui, aleluia, Jesus, se ele obedecesse, ele ia desobedecer a lei de Deus. Aleluia, Jesus. E ele preferia obedecer à lei de Deus. Aleluia, Jesus. E aí, o que aconteceu? O Senhor deu graça. Aleluia, Jesus. Que eles que alimentaram daquele alimento que, né, que estava de acordo com a lei de Deus, eles, no final daquele período, estavam muito mais viçoso, mais formoso, mais forte do que os outros jovens. Valéria, fala? Aleluia, Jesus. E não só, vocês vão ver isso muito porque o povo judeu, enquanto eles estavam em Israel, era fácil, porque era a lei de Deus que prevalecia ali. Aleluia, Jesus. O rei era, né, da tribo de Judá, o sacerdote. Então, a lei deles era a lei de Deus, a lei da nação. Que bom seria se o Brasil, nossa lei, fosse a lei de Deus, né? Mas aí o que arrumaram? O Estado é laico, não é verdade? As pessoas fazem o que elas querem. Aleluia. Mas se o Senhor governasse um país e a lei de um país fosse a lei de Deus, irmãos, é muita coisa que ia ser evitada, muita coisa que ser evitada. Aleluia. Questão de segurança pública ia reduzir muito, embora tivesse naquele tempo violência, mas eram coisas esporádicas. Aleluia, Jesus. Não é igual hoje tem. Não, se o país realmente tivesse a lei de Deus, vocês iam ver o tanto de coisa que ia ser evitado. Se Israel entendesse o projeto de Deus, Israel ia ser referência de lei, né? Para toda a nação. É mesmo, vamos ler lá. É interessante, Deuteronômio 4, né? Aleluia, Jesus. Que bom que o irmão citou esse versículo. É interessante, glória a Deus. 4, 6 até o 9. Guardai-vos, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos do povo, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: só este grande povo é gente sábia e inteligente. Porque que gente há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que chamamos? E que há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justo como toda esta lei que nos deu perante vós? Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não aparte do teu coração todos os dias da tua vida, e farás saber os teus filhos e filhos de teus filhos. Amém. Olha, você vê, aleluia, Jesus, que, né, Moisés falou que o povo ia olhar e falar assim, só esse grande povo é gente sábia e inteligente, porque que nação, que povo, né,
tem estatutos tão justos como toda esta lei que hoje dou perante vós? Quer dizer, a lei que Deus deu a Moisés, ela era mais justa, mais reta de que todas as leis que todas as nações ao redor de Israel tinham, né? Porque tinha muitas nações e não servia a Deus. E a lei de Deus era a mais reta, a mais justa que existia. E o outro ponto que eu ia citar, Ju, é quando eles pediram Samuel um rei, que Samuel se entristeceu, e Deus disse, não, Samuel, não teme não, eles não estão indo contra vocês, estão indo contra mim. Eu vou dar o que eles querem, mas quando eles saíram do juízo de Deus, eles escolheram o juízo do homem, achando que querendo ser igual às outras nações. Exatamente. E não era o propósito que Deus tinha para eles. Exatamente. Né? E assim, aí o Samuel ficou meio sem graça, ele falou, não, Samuel, por isso fica triste não, porque ele não está rejeitando, não é você. Eles estão me rejeitando, é a mim, para eu não reinar sobre eles. E isso é importante, irmãos. Aleluia, Jesus. Nós vamos ver, por exemplo, lá em Daniel também, vamos ler também, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel 3. Lê só a parte que ele chama eles lá e fala, por que vocês não obedeceram e tal. Pode ler. Agora, pois, se estáis pronto quando ouvires o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita, de foles e de toda a sorte de música, para vos prostardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se não adorares, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de um fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno do fogo ardente e da tua mão, ó rei. 18. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Amém, tá vendo? Era outra ordem, né? Aleluia, Jesus, que o rei Nabucodonosor deu. Ele levantou aquela estátua, mandou chamar os maiorais, porque Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham uma posição grande no reino, né? E eram esses homens, os oficiais, os conselheiros, os maiores, né, do reino. E eles também eram. É porque quando Daniel interpretou aquele sonho, aleluia, Nabucodonosor deu ele um cargo elevado. E ele pediu para os amigos, foi colocar os amigos dele. Vê que ele preocupou com os amigos dele, né? Aleluia, Jesus. Não é sobre isso que nós estamos falando, mas você viu que ele não pensou só nele, ele pensou nos outros também. Aleluia, Jesus. E eles foram levantados. E aqui era só essas pessoas. E eles estavam lá e eles tinham que se dobrar ao som da peia. E era um evento espiritual, não era uma coisa, um evento normal. Aleluia, Jesus. E eles não se dobraram, né? E ainda tinha uma ameaça, porque... E a ameaça não era só uma prisão. A ameaça era cair dentro de um forno de fogo. Quentíssimo, né? Então, um ameaçador, né? Terrível, dá medo um trem desse, né? Mas eles preferiram antes obedecer à lei de Deus do que à lei dos homens. Ju, e eu achei engraçado aqui que eu estava lendo agora o 14, que ele ainda pergunta assim, é de propósito? É de propósito? É de propósito. É de propósito mesmo, porque nós não vamos dobrar adiante, né? Aleluia, Jesus. Eu não sei se está certo, né? Mas quando o faraó manda matar, né, as crianças, as duas parteiras não mataram, né? Fala que elas temeram a Deus e elas não mataram. A gente, vamos ler, irmão, o Denise, depois a gente lê essa parte. E o interessante do texto que a gente leu ali, eles deu a duas, assim, ó, eu sei que Deus vai me livrar, mas se por acaso ele não fazer, eu não vou dobrar na sua presença. Eles já tinham um lado escolhido, tipo assim, independente que tinha uma lei
e uma ordem a respeito daquilo, eles já tinham um posicionamento. Tipo assim, não, se caso, e se Deus por bem achar não nos livrar, a gente morrer nessa fornalha, eu não vou te servir. Não aceito, de qualquer forma. Pedro. Não, eu não sei se está certo também, né? Eu lembrei de outro exemplo, né? O versículo, quer que lê o versículo primeiro? Vamos ler. Êxodo né? 1, começar no 15. Pode ler. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá. E disse, quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera, antes conservaram os meninos com vida. Tá vendo? Cadê? Convida. Lê até o 20. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes, por que fizeste isto, que guardaste os meninos com vidas? E as parteiras disseram a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. Tá vendo? Aleluia, Jesus. Lê o 21. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casa. Tá vendo? Elas tinham recebido uma ordem que quando as israelitas tivessem um menino, né, um bebê, homem, do sexo masculino, que era para elas poder matar. Aleluia, Jesus. Eles jogavam no rio. Mas, como elas temiam ao Senhor, elas não faziam isso. Elas desobedeceram. Desobedeceram descaradamente. Aleluia, Jesus. E aí a pessoa... Aí o crente fala assim, tá vendo? Mas não pode. Tem que obedecer às autoridades. Só que aqui, elas obedeceram a Deus. E a Bíblia fala assim, portanto, Deus fez bem às parteiras. Olha, você vê, Deus fez bem a elas. Então, quer dizer... Se elas estavam fazendo errado porque elas estavam desobedecendo, por que Deus fez bem a ela? Por quê? Porque elas escolheram obedecer antes a ele do que ao faraó. Não sei se estou certo, né? Claro que ela tomou um chega pra lá antes, né? Mas até Esté mesmo, quando ela foi entrar na presença de Assuero, né? Ela não podia entrar, só quando o rei chamasse. Uhum. Mas aí depois, né, que Mardoqueu falou com ela, né? Deu um chega pra lá, né? Ela voltou pra realidade. Sim. Ela tomou coragem, né? O jejuou e ela falou... Todo mundo sabe que ninguém pode entrar no rei se não for né, diante do rei se não for chamado. Ele falou assim, tudo bem. Ele falou assim, você que escolhe, mas se você não fizer isso, o socorro vai vir de outra parte, mas você vai perecer. Exatamente. Né? E aí ela entrou e Deus deu graça. Deu graça. Né? E depois, né, que a Mardoqueu falou com ela jejuou, teve aquela fé, que nem os jovens, né, que falaram. E se Deus não livrar, ela falou, e se eu morrer, eu morro. Se eu perecer, pereço. Pereço. E não teve aquele medo, e foi cumprir o mandamento de Deus, né, que era para livramento. Exato. O Denilson. Então, a gente entende, assim, que quando a situação é de Deus, né, porque a gente não vai sair... Todo mundo ilegal, né? Nós sabemos que eu obedecer a Deus e sair infringindo todas as regras, todas as leis também não é de Deus. Desobedecendo o policial, xingando, não. É isso que a gente está falando, mas vamos supor. Não é nada então, disso. A gente entende o seguinte, se quando aquela situação é de Deus, ele é fiel para te livrar diante dele, diante dos homens. Porque o que aconteceu? Todas as pessoas que escolheram por Deus, foi no caso da parteira, no caso de Esté, Deus deu ela livramento de morte. Deu, é verdade. Uma coisa, Sadraque, Mesaque, Abednego e tantos outros, né? Você vê que, então, muitas das vezes, a gente vê que quando Abraão temeu e falou com o rei que Sara era a irmã dele. Exato. Aí depois que o rei descobriu, mas por que você não falou comigo, que era a sua esposa? Você me deixou embarcar nessa aí, eu já ia tomar ela como esposa e Deus já estava castigando eu. Então, ou seja, convém obedecer a Deus. Né, igual eu falei, a gente não vai sair daí se tornar uma pessoa ilegal falando que está ouvindo a voz de Deus para errar, não. Não. Mas a gente sabe que quando você opta por ouvir a voz de Deus, a causa sendo de Deus, ele é fiel para te dar o livramento tanto no espiritual como no carnal. Exato. E assim, às vezes é complicado pra gente, porque você está dentro de um sistema terreno,
né? Você tem um governo terreno, você tem leis terrenas, mas ao mesmo tempo você é como se você está ali, mas você está dentro de um outro sistema espiritual, de um outro reino, né? E não, o seu reino não é daqui. E aí você fica assim, meu Deus, é tão difícil, porque você está dentro de de um reino terreno, mas você pertence a um reino celeste. E as suas leis, muitas das vezes, as leis de Deus, elas contrapõem, né, com as leis dos homens. As leis dos homens contrapõem, muitas das vezes, com as leis de Deus. Tem coisas que não interferem, é fato, e é até bom, são leis justas, né? Aí, por isso que a Bíblia fala sobre, né, a questão de obedecer às autoridades, às leis. Por quê? Porque Deus constituiu. Por quê? Então, coisas que são justas, são boas, né? São prudentes diante do Senhor. Não tem nada de errado com elas. Ajudam, né? E não vai te atrapalhar em nada. Então, ok. Para que você vai sair falando, fingindo as regras? Não, você vai ter problema. Você que vai ter problema. Aleluia. Não é isso que Deus quer. Aleluia, Jesus. Mas a gente tem que estar muito atento para a gente separar. Uma, para você não achar que tudo quanto há que existe de regra, de lei, de não sei o quê, terrena, que se a pessoa, né, dá um deslize naquilo, mesmo que ela for punida pela terra, mas que ela está sendo punida por Deus, que Deus também está vendo ela como errada, que não. Né? Muita coisa. Por exemplo, a pessoa tem essas questões de expressão, por exemplo, tal, liberdade de expressão. Vai ter um momento que a gente vai ser proibido, por exemplo, de pregar a palavra ou de falar certos assuntos, né? Então, o que vai acontecer? Aí, se a pessoa falar, às vezes ela vai incorrer num crime e pode ser presa. Aí, diante de Deus, você acha que ela está errada? Né, que ela não devia ter pregado? Você vai ver que vai ter crente que vai defender. E ele vai falar, como o irmão falou, ele devia ter tido mais sabedoria. Vai falar desse jeito. Não, ele não devia ter falado assim. Ele não podia ter falado aquilo. Por quê? Porque ele já cedeu à lei dos homens. Ele vive em prol da lei dos homens e não da lei de Deus. A Karine fala? Tá. Não, eu quero falar duas coisas, né? A primeira, igual você falou, uma lei que é de Deus e outra lei terrena, né? Porque a lei terrena agora está falando que os pais não podem bater mais nos filhos. E a Bíblia fala para corrigir com a vara. Exato. Tá vendo que duas leis diferentes? Exatamente, entendeu? Porque, tipo assim, Deus manda não apartar a vara e o mundo está mandando tirar, e você viu que do mundo está mandando tirar. Olha o tanto de problema que os pais estão tendo em casa porque retirou a vara do filho. Exato. Né? Agora, outra coisa também. Quando Davi, por exemplo, foi buscar a arca, ele foi buscar com as leis terrenas, ele não procurou saber a lei de Deus, como que deveria buscar a arca, de que forma tinha que buscar a arca. Aí depois que foi lá e procurou saber a lei de Deus, como que Deus queria, aí ele foi lá, buscou a arca do jeitinho que Deus queria e deu certo. Ele, como homem, ele falou assim, não, mas eu posso ir lá, colocar no carro de boi e vamos embora, entendeu? Mas Deus, essa não é minha lei, não. Minha lei é diferente. Exatamente, a irmã Karine. Eu lembrei em questão de obedecer à autoridade, a gente vê um exemplo, foi na questão de José, porque a rainha queria que ele deitasse com ela. É verdade. Né? Ela queria usar a autoridade dela, mas ele não, ele temia a Deus, ele vazou. Ele vazou, porque ele ia desobedecer à lei de Deus de jeito nenhum, irmão Ricardo. Vai lembrar. Quem vai lá? Ô, Ju, é interessante. Agora, tem as leis de Deus que Deus deixou para a gente e que ele não abre mão. Por exemplo, igual no nosso caso, a carne sufocada, comer o sangue. Só que os homens fazem porque eles não estão nem aí. Mas tem coisas que é pecado para nós, mas na lei dos homens não é. É aí, normal. Aí para Deus já é complicado, já não é aceito, né? É verdade. Lembrou? Isso é verdade. Isso é verdade. Faz uma confusão, né?
É verdade. É verdade. É verdade. Ele não conhece. É verdade. Isso é importante, viu, irmãos? Muitas das vezes, porque você, né, alcançou um entendimento, você sabe que é algo, né, e tudo, mas o irmão é, como eu disse, é novo convertido. Para ele, aquilo, nossa, meu Deus, se a pessoa descumpriu uma regra dos homens, para ele também está errado diante de Deus. E acaba até com a fé da pessoa. Exato. Por não. Por isso que a gente tem que explicar. E tem coisas que, às vezes, se a pessoa não souber, a gente até tem que evitar. Para evitar, igual o irmão falou, evitar a pessoa criar. Na hora que a pessoa tiver um entendimento, aí você explica, não, irmão, não é bem assim, ele vai entender. Mas em alguns momentos a gente tem que coisar, porque senão realmente a pessoa fica chocada, né? Exato. Agora, o dos fariseus, o povo, tem muitas coisas, mas assim, os fariseus, até que, por exemplo, eles ficavam escandalizados dos discípulos não lavar as mãos, eles ficavam escandalizados de Jesus estar no meio dos publicanos, e aí se Jesus não evitava. Por quê? Porque é o que o irmão Denilson falou, era acusação, né? Mas Jesus explicava, né? Porque sempre foi, como é que fala? O Senhor sempre trabalhou ensinando, porque ele nunca queria, ele não vai querer que uma pessoa fique fraca na fé toda a vida sem saber. Mas como o irmão falou, tem que ensinar, porque senão a pessoa não sabe, pensa que tá errado mesmo. Vocês estão me criticando acerca do sábado, mas vocês cuidam da sua ovelha no sábado. Se tem um boi lá, você vai lá e cuida. Então, assim, igual foi falado, o Senhor Jesus ensinava, né? E aquelas pessoas ficavam escandalizadas porque eles não estavam preparados para aquilo, porque eles tinham outro ensinamento. Mas, mesmo assim, o Senhor não deixou de fazer o que ele tinha que fazer. Né? Muitas das vezes, o que acontece? Com sabedoria e de direcionamento de Deus, vamos supor, muitas das vezes, igual o pastor falava, o Senhor Jesus, ele quando você é sensível à voz do Espírito Santo, ele te dá as coordenadas direitinho, né? Sim. Tipo assim, ele se a gente quer andar segundo o Espírito, ele guia a gente, né? Assim, se a gente tem dúvida, igual nós somos do ensinamento, é claro, irmãos, que os irmãos são espirituais. Os irmãos não vão saber fazer bagunça e falar, a irmã falou lá. Não é, não. Os irmãos são espirituais, né? Ué, esses irmãos têm dúvida, mas isso, e nesse caso, meu Deus? Né? Até o Moisés, que Deus deu um mandamento, a Bíblia fala que aquele menino blasfemou no meio do arraial, eles foram perguntar para ele o que ia fazer com aquele menino. O que Moisés fez? Orou. Foi lá e orou e falou, Senhor, o que é para fazer com esse menino? Por quê? Porque não tinha um mandamento específico como que ia julgar aquele caso. E aí, o que ele fez? Foi lá diante de Deus. Porque a gente não quer obedecer a Deus? Então, a gente tem que pensar, se eu não tenho dúvida, eu vou lá, pergunto para ele. E também o próprio Jesus. E assim, às vezes Deus, né, pode ser que ele só não compreendeu e depois ele vai, igual o irmão que ouviu, o irmão chegou perto dele e falou, irmão, dormir sem camisa, isso não é de Deus e tal. Aí ele, bobagem do irmão. Só que assim, ele só não tinha entendido naquele momento, não era pessoa dura de coração. E aí ele foi orar de madrugada, sem camisa, sem roupa, aquela coisa toda. Naquele dia a presença do Senhor não se manifestou. Antes ele fazia, por ignorância, ele não sabia, então Deus manifestava a graça. Quando ele foi fazer, depois que o irmão já tinha falado com ele ignorou, a presença do Senhor não manifestou. Aí na hora ele entendeu que o irmão tinha falado verdade.
Agora, com pessoas soberbas, que quer só contrariar, você não precisa também falar nada não, sabe por quê? Porque o próprio Jesus, quando os fariseus, algumas vezes não, por causa do povo, porque se a pessoa está te confrontando, você na frente de uma multidão, e vai, né, como é que fala? Vai fazer a cabeça dos outros para as pessoas entenderem errado, você tem que confrontar ele. Tem que confrontar, porque senão você faz todo mundo errar. Mas, no normal particular, quando ele chegava e falava com Jesus, me dá um sinal, faz isso, aquilo, Jesus virava as costas e deixava eles falando sozinho. Por quê? Porque eles eram duros de coração mesmo, não ia aceitar. Então, há casos e casos, né? Não vai ser dado. Não. Tudo que a gente for fazer tem que ser pelo Espírito. Quando o Espírito manda, resiste ele, fala mesmo, você tem que resistir. Você resiste, porque de repente tem um motivo ali para você estar resistindo. Agora, se Deus fala assim, ignora, porque ele é duro de coração, igual a Bíblia fala, né? Até quando a pessoa pecar contra ti, chega até o irmão. Se ele não te ouvir, considera ele publicano. Ele é um publicano, ele é um gentil publicano, ele não quer ouvir. Então, desconsidera ele, porque ele é duro de coração, ele não vai te ouvir. Então, tudo que a gente faz é guiado pelo Espírito Santo. As meninas estavam com a... Deixa eu voltar nas meninas. Aleluia, Jesus. Não, esse negócio que o irmão Ricardo falou é muito interessante, porque Paulo falou assim, se eu comer carne e escandalizar o meu irmão, então eu não vou comer carne mais. Mas aí entra aquele negócio, nem 8 e nem 80, porque, vamos supor, se é um irmão realmente, né, simples na fé, como o Ricardo falou, acabou de chegar... Humilde não é pessoa soberba. Então, se eu comer carne de porco, por exemplo, ainda escandaliza o irmão, então eu não vou comer mais, entendeu? Não quero ser tropeço na vida do irmão. Mas, porém, já tem aqueles irmãos que já é acusador. Ele não está ali para aprender, ele não está ali, não, mas você vai usar esse sapato? Não, mas não pode. Sendo que o sapato não tem nada a ver, entendeu? Então, a gente tem que também pedir a Deus até graça sobre isso, porque tem os irmãos, igual o irmão Ricardo falou, que é humilde, novo na fé, que não entende nada, entendeu? Mas já tem também aqueles irmãos que é novo na fé, mas acha que já sabe muito mais do que aqueles que é 20, 30 anos de cristão. É o que aconteceu com Pedro e com Paulo, né? Porque a Bíblia fala que eles já tinham, né, pelo Espírito Santo, falado que os gentios não tinham que seguir certas, né, coisas da lei de Moisés. Só que tinha uns judeus que eles ficavam escandalizados, né, da pessoa não ser circuncidado, né, de certas coisas, não guardar a lei. Só que a Bíblia fala que Paulo, aí o Pedro ficou meio sem graça, e o Pedro, assim, na frente dos gentios, ele comia carne de porco, ele fazia um monte de coisa. Quando chegava perto dos judeus, que coisava, o que ele fazia? Ele mudava completamente. Aí a Bíblia fala lá em Gálatas que Paulo chamou a atenção dele. E ele fala assim, nós não sujeitamos a ele em nenhum momento. Mas por quê? Porque esses judeus, eles não eram humildes. Porque eles já estavam ensinando para eles. Se eles tivessem o coração quebrantado, já era para eles terem aprendido. Você viu que não, que eles insistiam naquele negócio, insistia. E a Bíblia fala que Paulo não sujeitou a eles, continuou. Ele tinha uma postura e ele continuou com aquela postura. Exato. Tipo assim, eu quero o evangelho, acredito em Jesus, mas tem que guardar isso aqui, que tem que guardar. Era uma coisa particular deles. Aí, nesse caso, o Pedro ficou em uma coisa ou outra, o Paulo chamou a atenção dele na frente de todo mundo. Para conhecer, olha, como assim? Aleluia, Jesus, se você sendo judeu, você vive como gentil, agora você quer se comportar como judeu, só porque... né? E ele falou mesmo, eu não sujeitei em nenhum momento. Por quê? Porque senão ele faria o evangelho vão, não podia. Macarina? Não, Ju, e também do que o irmão falou, às vezes a gente fica com dúvida, não só às vezes com o novo convertido, até com outras pessoas. Aí muitas das vezes eu falo de mim, que às vezes eu falava com a pessoa, peraí, eu vou perguntar ao pastor, ou perguntar à irmã, e depois eu te respondo.
para você não responder a pessoa e aquilo ali gerar outra coisa na pessoa. Só que às vezes a gente quer mostrar que sabe, né? Tem gente que, né? E isso a gente não pensa No meu ver, eu não acho. né? Então assim, a gente pode ter essa humildade, assim, irmão, eu não sei, mas vou procurar me informar e te respondo. Gente, o Moisés, meu Deus, o Moisés, irmãos, conversava com Deus face a face. E Deus deu a lei para ele, uma lei muito perfeita, mas naquela situação lá do menino que tinha blasfemado, ele não sabia o que Deus ia pensar daquilo. O que ele fez? Com toda humildade, espera um pouquinho que eu vou perguntar para Deus. Ah, Mateus, é. Mas pela dureza do vosso coração. Quando você casa com uma pessoa, pensando em que você vai separar, você está querendo separar. Uai. Já não tem compromisso, né? Não tem compromisso. Então você não quer casar. É verdade. Se a pessoa pensa dessa forma, ela está querendo separar. A pessoa tem que vigiar. Exato. A pessoa casa com a pessoa, ela sabe, ó, vou fazer Assim, qualquer coisa separa, né? Exato. Não entra com compromisso mais, né? Uai. Exato. É verdade. E sabe uma curiosidade? Você sabia que a lei do divórcio, se não me engano, foi 1800 e alguma coisa. Você sabia que no Brasil era proibido pela lei? Era proibido o divórcio? Pela lei não podia. Então, se uma pessoa separasse, ela não podia casar de novo. Isso. Se ela casasse de novo, era bigamia. Não podia. Aí era crime. Era crime, não podia. Só que depois, né, como diz, o sistema pertence a Satanás, né? Então o diabo vai entrando, vai mudando as leis. Aí liberou. Mas até então a lei do país era convergente com a lei da palavra, né? Era considerado, nossa, um terror. E aí depois eles liberaram. Só que a Bíblia não liberou. Quer dizer, a lei de Deus continua a mesma. A lei da terra pode mudar. Né? Vocês vão ver muitas questões aí, até ligada à questão de gênero, essas discussões todas que o povo está aí e está liberando um monte de coisa, mas diante da lei de Deus, não. Achou. Exato. Não era assim. Exato, já tudo errado, né? Só porque também a lei da terra também apoia, a lei de Deus não apoia, nunca vai apoiar, né? Deus trabalha assim. Não mudou. Não muda. A lei dos homens muda, porque eles inventam tanta emenda, né? E muda, e muda, e muda. Você sabe que eles usam até a justiça, as próprias leis, eles torcem a interpretação dela para poder beneficiar a si mesmo. Então, você vê que a lei do homem ela não é 100% justa, né? Mas a lei de Deus, não. A lei de Deus ela é perfeita. Ah, tá. Não, eu até achei interessante falar duas coisas, né? Achei interessante o negócio desse todo, o apóstolo Paulo corrigindo Pedro, que se Pedro olhasse, às vezes, o posto dele, ele não ia aceitar. Porque, né, Pedro era o presidente da igreja, ele, tipo assim, ele pensava, não, sou o presidente, então o Paulo tá falando nada a ver. Mas depois você vê que até na carta que ele escreve, ele fala do apóstolo Paulo, que então ele foi muito humilde para receber a correção do apóstolo Paulo, que se ele fosse orar o posto dele, ele não ia aceitar aquela primeiro correção. Porque Jesus colocou foi ele, né, na frente
da igreja. Da igreja. O apóstolo Paulo veio depois. É. E ainda era um perseguidor ainda. Eu falo assim, como assim, Paulo? Aí, tipo assim, eu sei que era um perseguidor tá corrigindo eu, que assim, fui o primeiro a ser colocado, só que não foi, né? Que depois o apóstolo Pedro fala de Paulo, né? E ele aceita. Ele aceitou a correção, não feriu ele. Ele mesmo fala de Ele Paulo. era humilde, né? Tão humilde, Se ele né? não fosse, Deus nem tinha colocado ele. Exatamente. Outra coisa que eu também queria falar é até sobre Jesus, né? Que quando eu trouxe a mulher adúltera, aí o senhor dizia, vamos ver o que ele vai fazer, né? Vamos ver o que ele vai fazer. Porque, segundo a lei, Tinha que apedrejar. tinha que apedrejar, só que Jesus trouxe algo diferente. O que ele falou? Onde estão seus acusadores? Ninguém te acusou, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Por mais que ela não foi apedrejada, Jesus deu uma outra lei. Vai e não peca. A lei E do ela Espírito, A né? lei do Espírito. Que era diferente ainda da lei de Moisés, Exatamente. né? Hoje nós vemos na lei do Vivemos na lei do Espírito, Espírito, que não ela é é- muito mais completa, Exatamente. muito mais justa do que ainda a lei de Moisés, Exatamente. E é que muito veio diferente. através de Moisés. Né? E é muito diferente, porque os fariseus aqui sabem, não, o que ele vai fazer agora, né? Como eu estava com o diabo no corpo, né? O que ele vai fazer agora? Mas aí Jesus trouxe a lei espiritual, que é a lei diferente, que é para nós hoje. Então, em vez de ela morrer apedrejada, Jesus falou, vai e não peques mais. Não só com ela, como outros exemplos, que às vezes ia ser condenada à morte, né? Zaqueu, que Deus deu uma outra, né? Maneira de viver, um outro jeito, que não era assim. Então a lei espiritual, né? A lei do Espírito choca muito, vai, às vezes, contra a lei carnal, Vai. né? Tem hora que elas podem, né? Uma não interfere na outra e as duas convergem em alguns pontos. Mas tem hora que não, elas chocam de frente mesmo. Vamos ler Atos 4. 17 ao 21. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameaçando-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falasse nem ensinasse no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram, julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e, não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Olha, você vê, aí os sacerdotes, eles eram autoridade ali, né? Eles eram autoridade. E eles chamaram e falaram no caso aqui era a lei, né, de Moisés, que é a coisa na interpretação deles também, né? Porque não era na interpretação do Espírito, era na interpretação deles. Proibiram Pedro e João, vocês não vão mais falar nesse nome. Aí o Pedro virou para ele e o João falou assim, você acha que é justo a gente obedecer mais a vós do que a Deus? Ora, se esses homens eram sacerdotes e não estavam falando da lei de Moisés, imagina se fosse alguém ímpio, com uma lei injusta, que confrontasse aquilo que Deus estava mandando eles fazer. Eu não sei se eu estou certo, mas até a questão de quando, né, Pedro leva o evangelho para Cornélio, né? A igreja ficou escandalizada. Foi escandalizada. Mas Deus mostrou para Pedro, né, sobre a questão dos gentios um outro jeito. Mas a igreja toda se escandalizou. Porque, né, era tudo contra, né? Então, os irmãos estão entendendo que a gente tem que pedir a Deus para abrir a nossa visão, e mesmo porque para a gente também conseguir obedecer à lei de Deus inserido nesse mundo. Né, inserido num mundo terreno. Por isso que as pessoas se confundem muito, aí eles usam muito a questão da cultura, né? Não, mas hoje em dia a cultura mudou, aí as leis vão ficando mais flexíveis em alguns pontos, as leis dos homens, mas as leis de Deus, elas não vão ficar flexíveis. A lei do Espírito, ela é a mesma. Pode mudar a cultura, o que for, igual, né, os irmãos até falam outro dia, dos índios lá, né, que andam nus. Mas se eles recebem o evangelho, a lei do Espírito manda que eles vistam, embora eles tenham uma cultura de ficar nus.
Aí tem que preservar a cultura. Mas peraí, a cultura celestial ela não está acima da cultura terrena? A celestial ela impera, né? Ela que funciona. Não é a cultura da terra, é a cultura do céu. Uma veste, você vê o tempo todo a Bíblia falando de veste, não é? Deus fez uma veste para Adão e Eva, né? Lá no jardim. Olha, eles tinham a cultura deles lá de ficar nus. Mas o pecado entrou, o que aconteceu? Mudou-se a cultura. Não é verdade? Então, muda tudo. Aí as pessoas, às vezes, né? E às vezes as pessoas temam tanto com isso, irmãos. E às vezes, só para você ver, os irmãos estão vindo, nós estamos vivendo num mundo, irmãos, que cada dia mais eles vão fazer leis para poder nos perseguir. Aleluia, para poder parar os crentes, parar o evangelho. Entendeu? Vamos ler Salmos 94, 20. Sim, porque as outras... Às vezes tem hora que eles colocam mais ou menos no mesmo barco, mais ou menos para despistar, para não parecer que eles estão perseguindo só os da verdade, né? Dá uma despistada ali, mas o alvo mesmo é quem prega a verdade. Salmos 94, 20. Podia, acaso, associar-se contigo o trono de iniquidade, que foge o mal, tendo por pretexto uma lei? Tá vendo? Aleluia. Aqueles que forjam o mal, tendo por pretexto uma lei. A intenção é fazer o mal. Então, o que ele faz? Cria uma lei, interpreta uma lei, justamente para fazer o mal, né? E a Bíblia sempre falou nos profetas. Olha, vamos lá, Isaías 10, 1. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidades Tá vendo? Pode continuar. Para prejudicarem os pobres em juízo e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e para roubarem os meus órfãos. Olha, você vê as leis que eles faziam. Injustas, para prejudicar o pobre em juízo. E você sabia, irmãos, igual nós vemos, por exemplo, as regras do INSS, esse monte de coisa que eles fazem, né? Em Israel, Deus condenou muitas coisas duramente, porque eles decretavam lei para prejudicar os mais humildes, né? Eles decretavam lei para prejudicar as pessoas. E Israel, eles estavam fazendo isso e Deus condenava. Agora, Israel era um povo que seguia a lei. Agora, você imagina no mundo atual, que as pessoas nem acreditam em Deus, muitos nem acreditam em Deus. O tanto de lei que eles fazem justamente para poder prejudicar as pessoas. Prejudicar as pessoas. E você vê que muitas das vezes, pela lei terrena, muitas das vezes Deus faz milagres. Já vi pessoas contando testemunhos. Contando testemunho, por exemplo, a pessoa foi lá no INSS, foi reprovado porque não estava de acordo com os critérios, por exemplo, de uma aposentadoria, porque segundo as regras dele a pessoa não passava, mas Deus queria dar aposentadoria para a pessoa. E aí Deus fez um negócio ali com um sistema e a pessoa aposentou. E não aposentou ilegalmente, né, irmãos? Também tem isso, né? Aí o crente vai lá e inventa uma coisa, chega mancando, se não está mancando, aí que o irmão Ricardo falou, aí é um trem feio para o crente, né? Feio e horroroso, né? Mas assim, não, a pessoa lá e tal. E Deus, pelo critério de Deus, Deus queria abençoar aquela pessoa, porque Deus ia. Só que pelos critérios e as leis deles, não, a pessoa ia ser prejudicada. Mas Deus inverte. E você vai ver isso muito acontecer. Aleluia, com quem é justo diante de Deus. Deus quer abençoar, ele inverte as leis, ele muda o sistema para abençoar aquela pessoa. Por quê? Porque a forma de Deus ver, a forma de Deus julgar, as leis do Senhor são muito diferentes das leis da terra. Irmão Valério. E você falou aí, eu lembrei, foi daquela lei, né, que aqueles capitões, aqueles príncipes criaram, né,
contra Daniel, né? Que eles procuraram algo na palavra, senão vão procurar algo para poder parar o Daniel, porque a gente não encontra dele efeito nenhum. Exato, eles já foram em cima, já né? Já foi em cima, aí proibiu o quê? Dele orar. Ele não podia orar 30 dias, né? Tinha que ser só petição ao rei. E o rei, com uma soberba, um pouquinho de uma soberba, com certeza, né? Vai pedir só a mim. Mas você viu que Daniel obedeceu a Deus e continuou orando ao Senhor, e Deus deu ele livramento. E é o que eles têm feito e vão fazer muito mais, irmãos. O que aconteceu com o Daniel, irmãos, não está muito perto de acontecer com a gente. Muito perto. Né? Já tem acontecido algumas coisas, mas ainda a gente tem uma certa liberdade, não está chocante. Mas o jeito que as coisas vão indo, eles vão criar leis justamente em cima de coisas que Deus ordenou para nós. Justamente porque ou você, se você fizer, você vai preso. Se você fizer, você está cometendo um crime. Entendeu? Justamente para nos parar. Né? Aí gera medo, gera um monte de coisa. Por isso que a gente tem que pedir a Deus para a gente entender que nós fazemos parte de um reino diferente. Eu não vou falar para os irmãos que não dá medo. Dá medo, irmão. Se você pensar que você vai ser preso, sua família, né? A Luí ficar na mão, um exemplo, né? Acontecer alguma coisa, ou vai ser morto, né? Por causa do evangelho. Não é uma coisa simplesinha, é facinho. Não é facinho. Aleluia, Jesus. Por isso que a gente tem que pedir a Deus para nos revestir, nos dar graça, né? Nos encher do Espírito Santo, para que a gente tenha ciência mesmo de que nós estamos num sistema diferente, que o nosso sistema é diferente, que o nosso reino é diferente. Porque aí, né, o Senhor nos dando essa graça, porque a gente tem que conquistar ela, a gente tem que buscar ela, porque não é muito fácil, né? Talvez chegar aqui e falar alguma coisa com a gente agora, nesse momento, talvez a gente não tenha a fé e nem a renúncia necessária para conseguir resistir, porque o medo vai nos dominar. Não é verdade? Aleluia, Jesus. Mas a gente tem que buscar isso do Senhor. O Senhor falou assim, não tema aquele que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Né? Aleluia, por quê? Mata o corpo, mas a alma vai para Jesus. Agora, a pessoa escapa, mas perde a salvação, e aí, não é verdade? Quem ia falar? Amém? Aleluia, Jesus. Então, irmãos, mas, até uma coisa assim, claro que tem uns extremos, né? Um dia eu vi um irmão falando a questão que quando teve a pandemia, que eles mandaram fechar a igreja e tudo, mas tinha os cultos online. Aí a pessoa falou que não, que a pessoa tinha que resistir e falar que tinha que abrir a igreja e tudo. Aí você está vendo que vai nos extremos, entendeu? Que a pessoa às vezes nem tem aquela fé e nem é nada que Deus está exigindo. É porque quando Deus exige, não, enfrenta, vocês têm que continuar, é uma coisa. Quando o Espírito Santo não se opõe àquilo, por quê? Porque tem um outro meio, um outro recurso, né? Igual a gente fez culto online, não foi? Né? A gente não deixou de buscar o Senhor. Aí é diferente, mas aí a pessoa vai para um extremo, né, que, na verdade, Deus não está falando nada daquilo. Aí a gente tem que tomar cuidado com isso também, né, irmãos? Amém? Vamos receber os servos de Deus, aleluia, que vai estar orando por nós, dando os avisos. Aleluia, Jesus.